Batom e bate-papo. Bom dia, querido ouvinte do nosso programa Batom e Bate-Papo. Mais uma vez estamos aqui na Vinha FM para falar com você, para ministrar na sua vida, para ser canal de bênção, para que você seja abençoado aonde você estiver. Quero dar um bom dia aqui para as pastoras que estão comigo, as pastoras Marília, pastora Dalva e pastora Valéria, que você com certeza já deve conhecer pelas suas vozes. Já estamos famosas, né, pastora Márcia? Engraçado que nesses dias eu estava no supermercado e alguém falou, pastora Marília, do Batom e Bate-Papo. Eu falei, nossa, gente, estou sendo conhecida, não estou nem sabendo. Mas é muito bom estar aqui e é bom também saber que você já nos conhece, que a gente já está amiga, né, você aí do lado do rádio, que você possa ser abençoado com as palavras, né, com as orações, com aquilo que a gente for colocar e que realmente você possa, hoje, né, que a sua oração possa realmente funcionar de uma maneira muito mais poderosa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, nossas queridas ouvintes. Deus te abençoe muito nesse dia. Seja um dia abençoadíssimo na sua vida, na sua casa, na sua família. Queremos entrar na sua casa hoje para fazer parte desse dia com você e te abençoar. Mais um dia, né? Mais um sábado na presença do Senhor. Vamos entrar aqui realmente na sua casa através desse rádio. Você é muito querido para nós aqui do Batom e Bate-Papo e fique com o seu rádio ligado para saber o que de fato nós vamos trazer nessa manhã. Bem, vamos falar hoje sobre o tema oração para discernir o inimigo. Pode ter certeza, querido, que esse é um tema muito importante para que você possa vencer as suas batalhas diariamente. Gostaria que a pastora Marília deixasse aqui o nosso contato. Também nós vamos comentar aqui alguns e-mails e até no Twitter também, pessoas que estão mandando o seu recado aqui para o Batom e Bate-Papo. Muito obrigada desde já. Bom, nós queremos agradecer algumas pessoas que têm colocado ali um alô no nosso Twitter, a Rosana. Estou aqui ligadinho em vocês, abraço pastores, nós queremos te agradecer, Rosana, você que está sempre conosco, também o André Rebouças, aqui de Goiânia, diz que o programa é uma bênção na sua casa, na sua família, e muito bom, André, que nós possamos estar cooperando ali no seu casamento com os nossos programas. Também no Twitter está a Gilcélia Mota, ela é líder de jovens de Goiânia, estou aqui ouvindo Batom e Bate-Papo na Vinha FM, que é bênção. Obrigada, Gilcélia. A Daniele Paula, também é líder de célula na Videira e diz que o Batom Bate-Papo tem edificado muito a sua vida. E a Diana Cortázio, de Curitiba, olha que interessante, Curitiba do Paraná. Muito bom ter vocês aí de Curitiba ligadinho na gente aqui na Vinha FM. Parabéns pelas lindas pastoras. Obrigada pelas lindas, né, irmãs? Em Goiânia, pelo lançamento do CD, que estava lindo. Você estava aqui com a gente no lançamento do CD. Obrigada, Diana, por participar conosco no Twitter. E a pastora, é verdade, a pastora Diana, muito bom que realmente o Senhor possa continuar abençoando você, né, a sua igreja e também aí a sua cidade do Paraná, que é Curitiba. E queria também lembrar você que nós estamos com o Facebook, né, nós temos já 80 pessoas curtindo a nossa página no Facebook. Se você quiser entrar no Facebook, é Batom e Bate-Papo Vinha FM, tá certo? Foi feito um sorteio nas pessoas que estão no Facebook para ganhar um programa, um CD dos nossos programas, e a vencedora foi a Letícia Euni da Videira do Garavelo. Parabéns, Letícia, você que estava ali no Facebook e ganhou então um CD de programa. Continue com a gente. E também nós queremos dizer para você que no e-mail, através do nosso e-mail batomebatepapo@vinhafm.com, você pode estar mandando as sugestões, né? Você pode estar nos cumprimentando e colocando também sugestões para os próximos programas. Nós vamos estar sorteando também um CD do programa no e-mail, então você pode participar, você vai ganhar um CD, tá certo? Nosso telefone aqui na Vinha FM, para aqueles que querem nos ligar, é 3587-9190. E o perfil no Twitter é @batom e bate-papo, tá? E você pode também adquirir no final, sempre que você precisar ou quiser, os nossos programas no Ministério da Palavra. O telefone é 3285-6601 para ouvir, para adquirir, para presentear. Você pode então entrar em contato no Ministério da Palavra
e ser abençoado com um dos nossos programas. Amém? Amém. Bem, falando hoje sobre o assunto, a oração para discernir o inimigo. Na vida cristã, nós precisamos ter consciência de pelo menos duas coisas básicas. A primeira é que o Espírito Santo de Deus habita em nós. É o que a palavra de Deus diz. E segundo é que nós temos um inimigo. Esse inimigo, ele é real. Mas você precisa saber que o inimigo, que é o diabo, ele age de maneira desleal. Ele não respeita idade, cor, condição social, se é homem, mulher, criança, jovem. A verdade é que nós estamos todos em uma guerra. Sendo assim, todas as áreas de nossa vida estão sujeitas a ataques malignos. Mas a verdade é que nós temos o Espírito Santo que está do nosso lado. Precisamos, portanto, usar armas espirituais e discernir o nosso inimigo através do nosso espírito. Mas é importante lembrar que, assim como o diabo usou pessoas para resistir homens e mulheres de Deus, que são descritos na Bíblia, ele também hoje pode resistir você, usando pessoas. Mas lembre-se, a nossa luta não é contra essas pessoas, e sim contra o diabo e forças espirituais do mal. O Espírito Santo, nosso aliado, ele nos dá o discernimento espiritual, que é adquirido através da oração. Quando mantemos uma vida de oração, nosso espírito fica mais sensível ao mundo espiritual. Assim podemos discernir com mais clareza o nosso inimigo. Portanto, é preciso estar vigilante para perceber a presença do inimigo, pois ele vem em hora inesperada e precisamos neutralizar a sua ação através da oração, que é feita em nome de Jesus. Para falar então desse assunto, a oração para discernir o inimigo, hoje nós estamos aqui no nosso programa Batom e Bate-Papo, para te dar ferramentas, querido ouvinte, para que você possa vencer as suas lutas. Nosso alvo aqui é que você possa ver o seu inimigo e discernir e saber como guerrear com ele. Você não pode apenas ver o inimigo vir saquear a sua casa, ferir sua família, seus filhos e ficar quieto. Você precisa reagir, você precisa lutar, você precisa, na verdade, botar para fora esse inimigo para correr. Como, então, fazer isso? E eu gostaria de começar aqui falando com as pastoras, perguntando, na verdade, né? Quando é que o inimigo parece maior e quando nós não o vemos ou o enxergamos? Porque às vezes ele parece maior do que nós. Quando é? Quais são essas situações realmente que às vezes nós achamos que ele é maior do que nós? Ou situações em que nós não conseguimos discerni-lo? Pastora Márcia, eu acho que um bom exemplo para esse caso é quando, às vezes, o diabo usa a pessoa dentro da nossa casa. Às vezes, o marido, ou a mulher, ou o filho, porque quando nós não vemos o inimigo, ele não vai aparecer para nós com 2 chifrinhos, né? Com um rabo no meio das pernas, não. A Bíblia mesmo fala que ele não vem como um anjo de luz, mas ele vem para tentar enganar, se possível, os próprios filhos de Deus. Então nós precisamos ter esse discernimento até para nos proteger mesmo e para ter respostas corretas. Porque lá em 1 Pedro 5,8, a Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Para quê? Para nos devorar. Então, derredor fala de alguma posição perto. Então, às vezes, nós não vemos porque atribuímos, né, na briga ou na discórdia entre um casal, o inimigo sendo o outro. Então a mulher acha que o inimigo é o marido, ela não está enxergando que o inimigo está usando o marido, ou está usando um pai, uma sogra, ou um filho na situação. Então esse discernimento é importantíssimo, porque se você não discernir que o seu inimigo não é de carne e sangue, você não vai prevalecer, você não vai vencer. Porque a Bíblia também diz que nosso inimigo não é de sangue e de carne. A Bíblia diz que a nossa luta, né, não é contra carne e sangue, né, mas contra principados e potestades. Você não vê quando ele se esconde atrás das pessoas. Exatamente. Né?
atribui, né, às pessoas, às vezes, algo que é o diabo que está usando. E olha só, o diabo não é bobo nesse sentido. Ele vai usar pessoas que nós mais amamos, pessoas mais perto, para ferir, né, para gerar confusão. Então, vai a dica aí para você, que você realmente tenha esse discernimento de saber que o diabo, ele usa pessoas. É isso aí que você falou, tenha esse discernimento. Não é tão simples assim, né? É o que nós falamos aqui no texto. O discernimento é algo que é dado por Deus. Você só pode ter se você orar. Eu ia falar Porque também. se você não orar, as coisas não vão acontecer espontaneamente. Você vai discernir de uma hora para outra, vai te dar um clique e você fala, entendi agora. As coisas não são assim com Deus, né? Quando você vive muito de forma natural, quando você realmente fica olhando só as circunstâncias, você pode até ser nascido de novo, mas você leva a sua vida de forma natural. Você apenas atenta para o que você vê. Dessa forma, você pode ser que você encare o inimigo maior do que o que ele realmente é. Quando a senhora falou de discernir, né? Eu acho interessante que nós sabemos discernir tempos e épocas, pessoas, situações e demônios. É interessante que em Lucas 12:56, o Senhor, ele faz uma exortação dizendo: hipócritas, sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir essa época. O Senhor estava repreendendo, porque às vezes nós somos tão naturais que sabemos discernir aquilo que está à nossa volta. Se o céu está vermelho, se vai chover, se não vai, mas não conseguimos discernir aquilo que é do Espírito, né? Às vezes, ao falar desse assunto, uma oração para discernir o inimigo, parece algo assim tão simples, porque falamos tanto disso, né, nos cultos, e é tão presente na nossa vida cristã falarmos disso. Mas a verdade é que aqui está o grande segredo, porque nós podemos observar no dia a dia como o diabo tem entrado nos lares, não apenas cristãos, né, não cristãos, mas também nos lares de pessoas crentes que temem a Deus, e tem roubado dia após dia, tem roubado o casamento, tem roubado os filhos, tem roubado na vida financeira, tem roubado às vezes a alegria, o desfrute, não é? E às vezes nós não sabemos como lidar. Então eu acho tão importante nós falarmos sobre isso, porque é claro que nós estamos vivendo uma vida, na vida espiritual, uma guerra constante, mas você não fica o tempo todo guerreando. Então, nós começamos falando aqui a respeito dessa questão. Quando que o inimigo parece maior? Eu acredito que ele parece maior em situações novas que às vezes você nunca enfrentou antes. Aquela situação, por exemplo, quando eu tive minha primeira filha, e quando ela nasceu, logo no início, eu falava para a Luísa, Luísa, como que nós vamos fazer? Nós vamos ter que criar essa menina o resto da vida. Parecia algo assim tão grande para mim. E ele falou, Márcia, nós vamos conseguir. E hoje ela já está com 22 anos, né? Está até casada. Esses dias eu estava contando isso para ela. Falei, olha, minha filha, cada pessoa tem uma experiência de uma maneira. Mas eu penso que é muito semelhante. Às vezes você passa situações assim que são tão grandes e você não sabe as armas que você usa. Aí o inimigo parece maior. Agora, é importante a gente falar dessa questão também. A Marília mencionou e a Dalva sobre o discernimento, e falamos também aqui no texto inicial. Querido, entenda uma coisa. O diabo, ele é real. O ataque maligno também, ele vai acontecer. Mas você tem que entender que o diabo ataca na mente. Então, ele usa pessoas, mas às vezes a pessoa vai falar e aquela palavra que ela falou, ele vai usar um argumento na sua mente contra você. A pastora Dalva mencionou aqui que o nosso inimigo não é carne nem sangue. E eu queria ter falado também, já que a senhora tocou no assunto, a respeito a maior batalha que o crente enfrenta é na mente. É a batalha da mente. E junto com essa batalha, tem também a batalha da fé. Por quê? Quando você ignora as armas do seu inimigo, realmente você fica sem ter como lutar contra isso, sem ter como neutralizar aquela arma que ele usa. E eu creio que muitas vezes, na mente do crente, é onde o inimigo consegue infiltrar. Até porque ele tem que identificar. Eu queria até mencionar aqui que discernir é perceber. Discernir é identificar coisas que do olho natural você não conseguiria sem a ajuda do Espírito Santo. A senhora colocou que que isso vem por Deus, que o discernimento é dado por Deus, por intermédio do Espírito Santo, que é quem conecta o crente
a Deus e a sua palavra. Então, quando você identifica da onde vem a raiz daqueles pensamentos que vem e tenta dominar a sua mente, aí você começa a conseguir batalhar. E Valéria, mas nós estamos falando, pastor Márcio, também sobre o discernimento, que você falou que não é algo automático, né? Mas eu quero até dizer, porque isso a gente vai aprendendo com o tempo mesmo. Como nós vamos aprender a discernir? Não existe uma matéria, né? Dessa, não existe uma regra. Mas eu posso te dizer que uma vida de oração, ela vai te conduzir ao discernimento. Porque se é dado por Deus, então você vai adquirir em Deus. Mas também não é assim, eu orei agora e daqui a uma hora eu vou ter discernimento. Quando você vive com Deus, quando você tem a prática da oração, você é como se fosse, você vai sintonizando com Deus. Vou dar um exemplo para você que você vai entender. Já viu quando você vai conectar a rádio Vinha FM 91.9? Que você liga o rádio e você passa ali aquele botãozinho para você achar a rádio certa, até sintonizar, não fica aquele chiado? Pois é, aquilo ali significa que não está sintonizado. Mas quando você acha, né, a rádio Vinha FM, você fala, eu sintonizei e posso ouvir. Assim também é o nosso espírito. Quando você sintoniza com Deus, é quando você anda com Deus. Quando você tem uma vida de oração, que aí, às vezes, você não está nem falando daquilo, mas o Espírito Santo fala suavemente no seu espírito, fala, ora sim, não é assim. Então, esse discernimento, ele vem com uma vida de oração, Marília, né, pastora Marília? A oração, a leitura da palavra e a oração são duas coisas que andam juntas, né? Uhum. Isso que você falou de andar com Deus faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Porque se eu ando apenas naquilo que é natural, eu vou ser natural. Eu vou ver as circunstâncias, eu vou ver os problemas, eu vou ver as pessoas. Mas quando eu ando no nível do espírito, eu vou perceber aquilo que é espiritual. Aquilo que é ataque na mente, aquilo que o diabo usou uma pessoa. Eu vou perceber. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Para quê? Para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, à medida que eu vou me lavando com a palavra, a palavra vai entrando, eu também vou discernir. Não é? Às vezes eu acho que Deus até permite umas lutas, assim, de vez em quando, para você voltar a orar, né? Porque tem pessoas que só oram no dia mau, no dia da tribulação. Mas é claro que a oração, ela tem que ser constante. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, porque eu acredito que a oração, ela é prevenção. Então você vai prevenir aos ataques do diabo, porque eles vão acontecer. Você só não sabe a hora, o dia. E nem qual pessoa, né, pastora? Que Jesus mesmo disse isso, né? Ele falou, olha, orai para não cair em tentação. Então é claro que a tentação ou aquele ataque, ele vai vir algum dia. Então você deve orar como prevenção, para que você não caia nos laços, para que você não deixe de perceber o inimigo. Então, a oração, com certeza, é que vai nos sustentar. E nós já até mencionamos aqui, em um programa anterior, não me lembro exatamente o tema, que muitas pessoas, elas oram no dia mau. Mas no dia mau não é dia de você orar. Às vezes não dá tempo, né? Principalmente nesse caso. Exatamente. Da tentação, você já teve que ter um depósito, esse caminhar com Deus, que a pastora Marília mencionou, que você vai crescendo. Por isso que é muito importante, querido ouvinte, que você não só fique preso ao novo nascimento. O crente precisa nascer de novo, precisa crescer em Deus, precisa ler a palavra, precisa desenvolver o caminho da oração. Porque essa percepção, esse discernimento, você adquire com o tempo. Você vai ficando sensível à voz de Deus. Muitas vezes eu entro num ambiente e eu consigo discernir o ambiente. Por quê? Porque eu estava em oração. Às vezes alguém fala uma palavra, às vezes numa reunião. Quantas vezes eu percebo um espírito errado ou até mesmo o contrário, um espírito correto em uma pessoa quando ela libera uma palavra? Porque aí você percebe o ambiente. Discernir o ambiente é produto, ou melhor, é privilégio daqueles que têm uma vida com Deus, uma vida de oração. Agora, isso também vai a questão da disciplina, né? Porque a gente falar que para ter discernimento, você precisa andar com Deus, uma vida de oração, é algo que é importante e compreensível, mas de que maneira? Às vezes eu vejo pessoas assim tão motivadas e decididas a ir para academia, pastora Márcia, 3-4 vezes por semana, que é algo muito bom e saudável, mas também percebo, por outro lado, que não tem a disciplina para orar 3-4 vezes ou todo dia.
Então, eu acho que essa disciplina, nem que você comece com pouco, não começa com muito, não, senão você vai se frustrar, mas faça isso. Eu, às vezes, quando eu tenho um tempo limitado para orar, eu ponho o relógio para despertar, para eu não ficar preocupado em olhar no relógio. Mas comece com 20 minutos todo dia, mas é todo dia. Estabeleça um lugar, estabeleça, né, um horário, para que você possa ter essa disciplina. Essa disciplina, ela vai crescer. Quando você começar a orar, a crescer em disciplina, em oração, o seu espírito ele vai ter tanto prazer em Deus, que vai ter uns dias que você vai passar da hora, não vai nem perceber. Mas é importante você estabelecer disciplina, de lugar, de horário, e todo dia, como nós falamos, não é de vez em quando. Isso vai contribuir, com certeza, para você trabalhar nesse discernimento e adquirir o discernimento espiritual. Às vezes a pessoa não tem, ela não tem disciplina também para fazer academia, né? Mas é interessante a gente perceber que você não esquece de comer. Uhum. Então, se você ficar o dia todo sem comer, seu corpo vai reclamar. Você vai perceber. Então, ninguém esquece de alimentar o corpo, mas se esquece ou é displicente em alimentar o espírito. Uhum. Então, a oração é para alimentar o espírito. Eu ia mencionar exatamente isso, que nós falamos aqui que oração é proteção, mas oração também ela é disciplina. Né? E como você vai manter essa disciplina, como você disse, ela é adquirida, né? Depois ela tem que ser mantida. Uhum. E eu queria até colocar aqui dentro da primeira pergunta que eu coloquei, porque tem momentos em que às vezes o inimigo vai parecer muito grande. Então eu quero até fazer menção aqui, eu tinha começado falando sobre quando o inimigo parece maior, né? O que você tem que fazer nesses momentos? Eu acho que nesse momento a disciplina faz muita diferença, pastora Marília. Porque aqui o grande segredo para você poder discernir o inimigo é a perseverança. Só tem perseverança quem tem disciplina. E a Bíblia já nos exorta a sermos perseverantes na oração, né? Lá em Romanos 12:12 fala: sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Por quê? Porque não é fácil, não é algo que a gente fala assim, não, vou orar. Você precisa ir contra as circunstâncias, contra o tempo, contra os seus hábitos. Porque tem pessoas que também deixam para orar no final do dia, depois que já está cansado, já fez tudo. Aí não tem mais aquela disposição. E às não vezes gera para ouvir perseverança. a Deus também, né? Exatamente. Porque se você está passando uma situação em que você não sabe, gente, não sei o que está acontecendo, eu não sei se é uma aprovação, eu não sei se é um ataque do diabo, eu não sei se é apenas uma colheita de algo que eu semeei. Então, às vezes, a pessoa não sabe. Então, ela precisa perseverar na oração para poder identificar a causa. Porque é claro que depois que ela identificar a causa, ela vai ter muito mais munição, né? Para ela poder ir contra o inimigo e até argumentos para ela poder orar. Porque você tem que ter argumentos também diante de Deus. E até aprender a orar também, pastor. Eu vejo o meu testemunho pessoal, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. Eu herdei isso, os meus pais são falantes. Certo, Mas, quando eu comecei a minha vida de oração, eu não sabia orar. Mas eu tinha fome por Deus. Então, eu lia a palavra. Mas eu percebi que aquilo, que precisava de algo mais. E quando eu lia a palavra na minha primeira meia hora, da minha devocional diária, que eu me propus a fazer de 1 hora, eu só ficava orando e falando muita coisa para Deus. Eu falava, apresentava. Até que o tempo passou, um dia eu percebi, mas porque eu perseverei, eu percebi que Deus, às vezes, depois que eu colocava para Ele, eu precisava aguardar para ouvir Deus falar. Porque eu falava todos os dias, mas eu não esperava nenhuma devolutiva da parte do Senhor. Foi quando Deus começou a me dar os sinais. Irmãos, assim, é tremenda essa experiência de você ter uma vida com Deus e começar a perceber. Aí eu percebia que em outro dia, em outra hora, às vezes numa devocional, num culto, Deus começava a falar comigo, me dar respostas daquela oração. Então aquilo me motivou a continuar a minha vida de oração, meu contato diário com o Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus pessoal. E orar, querido ouvinte, é conversar com Deus. Eu creio realmente que a perseverança, ela exige disciplina, como nós mencionamos aqui. Então é importante perseverar para ter a vitória em Deus. Perseverar na oração, perseverar na fé, perseverar na comunhão com os irmãos. Porque às vezes na hora do ataque, a pessoa acaba se distanciando. Ela deixa de ir à célula, deixa de ir aos cultos. E às vezes até culpa, né? Alguns irmãos culpam o líder. E na verdade eu penso que a melhor opção é você estar em comunhão.
Se você está passando por situações difíceis, o melhor é você estar perto de quem pode ajudar você, até mesmo orando. Bem, nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar falando desse assunto, oração para discernir o inimigo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Chance, Senhor. Me dás a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o teu. Vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural.